Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão o nosso comentário sobre uma questão da prova mais recente do Enem, que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível difícil mesmo de resolução. Mais do que isso, foi uma questão que gerou polêmica. Daqui a pouco nós vamos explicar por quê. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula, nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível difícil mesmo de resolução. Provavelmente teve um índice de acerto muito baixo. Mais do que isso, essa questão gerou polêmica. A questão veio com 2 trechos, cada um de uma música de Caetano Veloso. E o próprio Caetano confessou que não saberia resolver corretamente a questão. Isso é uma coisa importante de se falar sobre a atividade de interpretação de textos. Às vezes, nem o próprio autor imagina aquilo que ele está querendo dizer. Mas no caso dessa questão que nós vamos comentar, a grande dúvida do autor girou em torno de uma coisa que é preciso que seja óbvia para quem faz a prova. Marcar uma alternativa implica responder a pergunta do enunciado com essa alternativa de acordo com o texto ou os textos apresentados. Talvez Caetano tenha levado em conta as letras das músicas como um todo, enquanto que a questão apresentou apenas trechos das 2 letras. Ou talvez Caetano tenha pensado na mensagem que ele quis passar, sem perceber que a pergunta do enunciado era sobre outro aspecto. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2023, texto 1. Alegria, alegria. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou. Por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores vãos. Eu vou, por que não, por que não? Texto 2. Anjos tronchos. Uns anjos tronchos do Vale do Silício, desses que vivem no escuro em plena luz, disseram vai ser virtuoso no vício das telas dos azuis, mais do que azuis. Agora a minha história é um denso algoritmo que vem de venda a vendedores reais. Neurônios meus ganharam um novo ritmo, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Embora oriundas de momentos históricos diferentes, essas letras de canção têm em comum a referência às cores como elemento de crítica a hábitos contemporâneos, b, percepção da profusão de informações gerada pela tecnologia, c, contraposição entre os vícios e as virtudes da vida moderna, d, busca constante pela liberdade de expressão individual, e, crítica à finalidade comercial das notícias. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra B. A pergunta do enunciado é: o que essas letras de música têm em comum? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Chega nessa questão. Será que nessa fase nós conseguimos eliminar
qualquer uma das alternativas com segurança, eu diria que apenas uma. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Só que no fim das contas, essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. Já podemos perceber que sacar o gabarito envolve não apenas uma leitura atenta e cuidadosa dos textos, que no fim das contas é exigida por toda e qualquer questão de concurso, mas também é preciso que o candidato exerça o poder de pensar. Então, o ideal é atribuirmos um nível difícil de resolução. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. A pergunta do enunciado envolve o que esses dois trechos de letras de música têm em comum. Quem quiser pode dar uma pausa para reler o texto 1. Aqui, o eu lírico se encontra diante de uma banca de revistas, lendo notícias impressas. Vejam esse verso que nós estamos destacando em vermelho. Ele está lendo tanta notícia, um contexto cheio de fotos, nomes e por aí vai. Releiam por enquanto a alternativa B, que nós já dissemos ser o gabarito. Percepção da profusão de informações, ou seja, percepção da abundância de informações e até do excesso de informações gerada pela tecnologia. O pior é que muitos candidatos podem eliminar essa alternativa pensando assim: esse trecho não está falando sobre qualquer coisa gerada pela tecnologia. Pois bem, o trecho fala sobre o impacto que um turbilhão de notícias exerce sobre quem passa por perto da banca de revistas. As notícias e, por extensão, a imprensa são fenômenos gerados, no fim das contas, pela tecnologia. Uma tecnologia, muito rudimentar em relação à tecnologia de impressão que nós temos hoje em dia. Só que não deixa de ser tecnologia. Então, essa ideia da alternativa B está sim presente no texto 1. Agora vejam o texto 2. Aqui a tecnologia está até mais perceptível. A letra da música está ambientada no Vale do Silício, uma região conhecida pela aglomeração de empresas tecnológicas. E a profusão ou abundância de informações ocorre a partir do momento que o eu lírico percebe que sua história de vida se tornou um algoritmo, que virou informação a ser vendida, cada vez mais, como diz a letra da música. E é exatamente aí que a alternativa B se torna gabarito da questão. A profusão de informações no texto 1 é percebida pela enorme quantidade de notícias a serem lidas, enquanto que no texto 2 é percebida pela história de uma vida que virou um algoritmo e que foi vendida. A tecnologia no texto 1 é a tecnologia que permite a impressão de jornais e revistas, e no texto 2 é a tecnologia do Vale do Silício. Quanto às alternativas incorretas, a alternativa E não funciona como resposta à pergunta do enunciado, enquanto que as alternativas A, C e D cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Vamos entender agora o erro da alternativa E. Vejam o trecho do texto 2. Podemos perceber, de fato, nesse trecho, uma crítica à finalidade comercial das notícias, já que a história do eu lírico se torna uma notícia. Entretanto, isso não se encontra no texto 1. A pergunta do enunciado é sobre o que os dois textos têm em comum. Logo, essa alternativa não funciona como resposta. Agora vamos à alternativa A. Primeiramente, vamos procurar isso no texto 1. Quem quiser pode dar uma pausa. Reparem que esse trecho só menciona cores
Isso que está destacado em vermelho agora. Um trecho em que a cor não faz mais do que exaltar a alegria do eu lírico. Não temos qualquer crítica a hábitos contemporâneos. E no fim das contas, isso também não se encontra no texto 2. No máximo, uma referência à cor azul que nós estamos agora destacando em vermelho. Uma única cor que, no fim das contas, é uma característica das telas. Por acaso, uma cor que é ligada à ideia de vício, não havendo, então, nenhuma crítica a hábitos contemporâneos. Agora vamos à alternativa C. No texto 1, o máximo que nós podemos dizer que ocorre é uma exposição da alegria do eu lírico, ou seja, uma virtude, mas não uma contraposição a um vício, que no caso desse texto seria a preguiça. Para que houvesse contraposição, o texto teria que apresentar as diferenças entre a alegria, uma virtude, e a preguiça, um vício. Além do mais, a alegria apresentada, pelo menos de acordo com o texto, é questionável, porque o texto diz que são amores vãos. No texto 2, quem quiser pode dar uma pausa para perceber que esse texto até fala sobre um vício, no caso na primeira estrofe, mas no fim das contas faz isso sem se contrapor a qualquer virtude. Agora vejam a alternativa D, quem quiser pode dar uma pausa, para perceber que nesse texto não encontramos qualquer ideia ligada à busca de liberdade de expressão individual, como também não encontramos no texto 2. Quem quiser pode dar uma pausa para conferir. Essa, de acordo com a nossa avaliação, é a única das alternativas que pode ser eliminada depois da primeira leitura. Assim sendo, a alternativa B é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, temos aí uma questão de difícil resolução. Vocês perceberam que para sacarmos corretamente o gabarito, além da leitura atenta e cuidadosa que toda questão exige, nós precisamos também refletir e ter um vocabulário bem extenso para entendermos o que a alternativa B estava dizendo. E digo mais, depois da aplicação da prova, essa questão gerou polêmica. Como nós já dissemos anteriormente, Caetano Veloso, que é autor e intérprete dessas canções, confessou que não saberia responder corretamente essa questão. Disse que, se fosse resolver, ficaria na dúvida entre as alternativas B e D. Curioso que eu mesmo comentei aqui que a alternativa D é a única, a princípio, que pode ser eliminada com segurança depois da primeira leitura. E o próprio autor dos textos achou que poderia ser o gabarito. Uma provável explicação para isso é que ele, como autor e intérprete, conhece como a palma da mão as letras das músicas como um todo, não apenas os trechos apresentados. Muitos candidatos também conhecem. O que eu tenho a dizer sobre isso? Em questões como essa, o candidato precisa esquecer o que ele já conhece, porque na prova a pergunta do enunciado precisa ser respondida de acordo com os textos apresentados. No caso dessa questão, esses textos apresentados são trechos de duas canções de Caetano Veloso. Então a questão precisa ser resolvida de acordo com esses trechos e nada mais. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos
que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.